Bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os tipos de temporizadores disponibilizados no CodeSys. Aqui eu já tenho um projeto criado com um diagrama ladder e com uma tela de visualização. A ideia é a seguinte: eu vou colocar aqui, três chaves e também três lâmpadas, três sinalizadores. E eu vou utilizar cada uma dessas chaves e sinalizadores para demonstrar o funcionamento de cada um dos três tipos de temporizadores que nós temos disponíveis aqui no CodeSys. Bom, vamos aos tipos de temporizadores. Então aqui no meu diagrama ladder, eu vou iniciar criando as variáveis que serão utilizadas nos botões e nas lâmpadas, tá? Então eu vou chamar aqui, primeira variável BT1, uma variável do tipo booleano, e depois na sequência vou criar outras variáveis chamadas BT2 e BT3, né? Então para representar aí botões ou chaves, e depois mais três variáveis, vou chamar elas de lamp1, lamp2 e lamp3. Como eu sempre falo em relação às variáveis, o nome da variável fica a critério do programador. Então vocês, ao criarem o programa de vocês aí, vocês podem modificar aqui esses nomes que foram sugeridos, ok? Então eu vou começar agora criando o meu diagrama e vou colocar aqui, o primeiro contato, e esse contato aqui vai estar associado com a variável BT1. E eu vou iniciar com o primeiro tipo de temporizador que eu quero mostrar para vocês, que é o temporizador do tipo TON, ok? Então eu vou arrastar o temporizador e vou colocar ele logo após o meu contato. E nós vamos observar que esse elemento aqui, o nosso temporizador, o nosso TON, olha só, até quando eu cliquei agora aqui fora da linha, né, do meu diagrama ladder, ele perguntou para mim, qual é a variável que eu quero declarar. No caso, eu vou declarar uma variável do tipo TON, porque é um temporizador desse tipo, e ele sugere como nome padrão TON_0. Como sugestão, nos primeiros programas que vocês fizerem, eu sugiro deixar esse nome padrão. Mas, obviamente, assim como acontece com as outras variáveis, vocês podem adotar um outro nome. Eu vou deixar esse nome padrão aqui, certo? Então, vou dar um OK. E o meu TON, aqui na lista de variáveis, ele é do tipo TON e o nome dele é TON0, perfeito? Então, o nosso temporizador, ele tem aqui quatro elementos, dois elementos de entrada e dois elementos de saída. Quais são os elementos de entrada? Uma variável do tipo booleano, que é a entrada IN, que é o acionamento do nosso temporizador, o que equivale em um temporizador físico à nossa bobina, que vai ser energizada, a bobina do temporizador. Depois nós temos aqui o PT, que significa preset time, ou seja, é o tempo que eu quero programar para o temporizador. A sintaxe é T, hashtag e o tempo que vai ser programado. Por exemplo, 3S remetendo a 3 segundos. Depois nós temos a saída do temporizador, né, a saída Q, e o ET, que é o elapsed time, ou seja, o tempo transcorrido. Nesse momento inicial eu não vou utilizar essa saída dele, tá? Eu poderia pegar, por exemplo, a saída, direcionar para uma variável e ir armazenando o tempo que está sendo transcorrido no temporizador, certo? Mas por enquanto, eu vou clicar aqui no ramo de saída dele, e vou dar um delete e não vou utilizar, por enquanto, essa saída, perfeito? Aqui na saída do temporizador, eu vou colocar uma bobina, certo? E essa bobina eu vou associar com lamp1. Ok? Bom, eu vou fazer agora mais duas
linhas de programação e por enquanto eu só vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar essa linha aqui, ó, e vou colar a mesma 2 vezes, tá? E depois eu vou fazer as modificações necessárias. Quais vão ser as modificações? Eu agora vou mudar esse botão aqui para botão 2, né, o meu BT2, certo? BT2 e aqui o BT3 e a mesma coisa eu vou fazer com as lâmpadas, tá? A minha lâmpada 1, minha lâmpada 2 e por último a minha lâmpada 3. E agora eu vou mudar o tipo aqui do nosso temporizador. Olha só, esse aqui, ó, ao invés de utilizar um T-on, esse aqui vai ser um T-off, ok? E esse aqui vai ser um TP. Só que repare o seguinte, aqui eu tenho o meu T-on 0, é o nome desse primeiro temporizador, tá? Então eu vou trocar esse aqui, ó, para T-off. Eu posso chamar ele aqui, ó, de T-off 0, tá? Posso chamar ele de T1. Eu vou ir fazendo essa modificação, ó, só para vocês observarem que a gente pode utilizar qualquer nome de variável. Então, ó, quem vai ser o meu T1? O meu T1 é um temporizador do tipo T-off, ok? Olha só, ele foi declarado aqui em cima também, ó. T1 é do tipo T-off e o meu TP eu vou chamar ele aqui de temporizador, certo? E então, ó, a minha variável, o nome da minha variável temporizador é do tipo TP, ok? Muito bem, vou retirar aqui também, ó, o ET desses dois temporizadores e agora nós já podemos simular essas linhas de programação. Antes de simular, eu vou observar o seguinte. Qual é a característica de cada temporizador aqui? O T-on, ele é o temporizador também conhecido como retardo na energização, ou seja, nós energizamos a entrada desse temporizador, ele vai temporizar conforme o tempo programado e depois ele aciona a saída. Se a qualquer momento eu desenergizar a entrada dele, tirar o sinal, ele zera a contagem de tempo. Depois nós temos o nosso T-off. O T-off, no momento que eu energizo a entrada dele, ele já aciona a saída. No momento que eu tirar o sinal da entrada, ele vai manter o temporizador acionado durante esse tempo aqui. E o temporizador do tipo pulso, uma vez que eu aciono a entrada, ele já aciona a saída e ele se mantém acionado durante esse tempo. Depois disso, mesmo que eu mantenha a entrada energizada, ele vai desligar a saída dele. E eu vou ter que gerar um novo pulso na entrada, certo? Então, nós já estamos aqui, ó, eu já marquei o modo de simulação e eu vou colocar ele agora para simular. Então, fiz um logon. Aí é só esperar o sistema aqui gerar a simulação. Olha só, ele já está em modo de simulação, mas ele ainda está parado. Então, eu vou colocar ele em modo aqui, ó, no modo de início, né? Colocar ele em execução. Perfeito? Então, ele está executando e agora eu volto aqui, ó, para nossa tela. Então, um detalhe, ó, eu vou acionar, ó, fazer o acionamento das chaves. O que está acontecendo? A chave não está sendo acionada, tá? Por que isso? Porque eu vim para o modo de simulação, porém eu não fiz associação lá com as variáveis do programa, tá? Então, se acontecer esse tipo de situação para vocês, que lembrem que primeiro a gente tem que associar, né, os itens. Eu acabei não fazendo isso antes. Olha só, então eu vou clicar nessa chave aqui, essa chave, eu vou deixar todas elas com o tipo aqui, o tuggler, tá? Que é a chave retentiva, e eu vou vir aqui em variável, tá? E eu vou buscar lá pela minha variável que está na minha aplicação, no meu programa, e esse aqui vai ser o meu BT1, aqui o BT2, nessa o BT3. E a mesma coisa eu vou fazer com as lâmpadas, ó. Essa lâmpada aqui vai estar associada com a variável lamp1, e aí vocês reparem que ele traz aqui, ó, que essa variável pertence ao programa, plc_prg.lamp1. Se eu quiser agilizar um pouquinho o processo, ó, eu posso copiar isso aqui, trago para cá
colo e só mudo a referência. Aqui é a LAMP 2 e aqui é a LAMP 3. Então agora todos os elementos têm uma variável associada, perfeito? Então lembrando que nessa linha nós vamos simular o temporizador T1, depois o TOFF, depois o TP. Então agora eu coloco ele novamente em logon, ele já está marcado aqui para executar o programa e nós vamos observar agora o funcionamento do nosso T1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o nosso diagrama ladder também aqui para a gente observar o que acontece. Então acionei, tá? Vou acionar a nossa chave e eu quero que vocês observem aqui, ó, em relação ao T1, ó, eu vou deixar aberto aqui as propriedades dele. Então eu quero que vocês observem o ET, né, o tempo transcorrido, Elapsed Time. Acionei o temporizador, o tempo está passando, 3 segundos após o acionamento, né, da chave, ou seja, que eu energizei o temporizador, ele ligou a saída. Se a qualquer momento eu tirar o sinal da entrada, ele desliga. Ó, se eu começo a contar o tempo e antes dele chegar nos 3 segundos eu desligo, não ocorre o acionamento da saída. Eu tenho que energizar, esperar 1, 2, 3 segundos e aí o mesmo vai ser acionado. E enquanto a entrada dele estiver energizada, a saída será mantida energizada. O segundo tipo é o nosso TOFF. Reparem que no momento que eu aciono o temporizador, ele já acionou a saída do temporizador. Perfeito? O que vai acontecer agora? No momento que eu tirar o sinal da entrada, e aí nós vamos observar aqui, ó, no tempo transcorrido do T1, no momento que eu tiro o sinal de entrada, ele começou a temporizar. E passados 3 segundos, ele desligou a saída. Perfeito? O que acontece aqui? Ó? Se por um acaso eu energizar o temporizador, eu tirar o sinal e eu colocar o sinal de novo, ó, antes de terminar o tempo, ele vai permanecer ligado, porque ele zera a contagem. Repara só. Tirei o sinal, começou a contar, coloquei o sinal de novo, ele zerou a contagem. Então eu preciso retirar o sinal e esperar os 3 segundos para que ele desligue a saída. Retardo na desenergização. E por último, nós vamos observar aqui o nosso temporizador, que é do tipo TP, temporizador de pulso, e basta que eu gere um pulso na entrada, ele liga a saída e deixa ela acionada durante os 3 segundos. Se nós acionarmos a entrada e passados os 3 segundos, mesmo assim ele vai desligar a saída, ou seja, ele só liga a saída quando eu gero um novo pulso na entrada. Independentemente se eu mantiver essa entrada energizada ou não, após 3 segundos a mesma será desligada. Espero que vocês tenham compreendido aí sobre esses 3 tipos de temporizadores. Deixe seu like, suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários.